Olá, seja muito bem-vindo. Você quer saber tudo sobre o novo escândalo aí do governo Bolsonaro, pelo menos, né? De certo modo, quem o ministro Alexandre de Moraes mandou prender por causa dos escândalos e das gravações inadequadas? Quem são as pessoas, o que é que eles faziam e quem eles estavam grampeando? Nesse vídeo aqui eu vou contar tudo pra você sobre o novo escândalo aí, de certo modo, a prisão, né? E nesse vídeo aqui, de certo modo, a gente vai revelar tudo sobre o novo escândalo aí da ABIN. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda a sociedade. Esse é um canal de direito, de justiça e política. Por isso, se inscreve aí no canal para a gente falar tudo sobre o novo escândalo aí do governo Bolsonaro, né? Essa que é a realidade. Esse é um canal de esquerda, eu vou repetir, tá? Então a gente vai falar muito aqui sobre a situação, quem é que o governo Bolsonaro mandou vigiar, essa que é a verdade, né? E vamos saber tudo sobre o software, né? Essa máquina aí que era utilizada, de certo modo, para perseguir os opositores e todo mundo. Talvez até mesmo você tenha tido aí o seu smartphone vigiado e, né, eu não sei se você sabe, cara, é feia a coisa ficou complicada aqui pro Bolsonaro, e isso, de certo modo, dependendo de como for, pode resvalar mais no Bolsonaro e encaminhar ele mais perto da prisão. Como eu já disse, eu sou o Cláudio Pereira e vamos pro vídeo, tá? O que acontece aqui? Saiu hoje em todos os jornais, no Globo, aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, a Polícia Federal identificou mais de 30 mil, né, usos ilegais de sistema feitos pela ABIN, né? A ABIN eu vou explicar também para você mais detalhado aí, é um órgão do governo que, de certo modo, estava aí para poder combater irregularidades, né, terror e dentre outras coisas, facções, né? Mas o problema é que a coisa aqui ficou complicada, tá? Então, já aproveita e já deixa um like aí, tá aqui o Bolsonaro em pânico, tá aqui também, de certo modo, o cara, né? Esse aqui era um cara lá da ABIN, não sei se você sabe, mas a polícia prendeu aí 171 mil dólares com o diretor afastado da ABIN, ou seja, a gente vai falar tudo e vamos falar sobre esse cara aqui, ó, que tá querendo esbagaçar São Paulo, tá? Depois eu vou comentar aí com você, mas esse é o resultado do mau voto. O mau voto, ele traz isso. O cara não cria nada, quer doar tudo, enfim. Eu vou falar sobre a situação da ABIN, que depois a gente fala sobre esse cidadão aí, que esse cara aqui é um algo à parte, tá? Querendo esbagaçar São Paulo, e o pessoal não pode deixar. Ó, é o seguinte, sede da ABIN é alvo de buscas aí da Polícia Federal e a agência diz que servidores foram afastados, tá? A agência informou que colabora com autoridades competentes desde o início das apurações, tá? O que é a ABIN de modo geral? É a Agência Brasileira de Inteligência. Agora, a inteligência, né, brasileira estava sendo utilizada contra o povo brasileiro, que loucura! Esse é o problema do voto errado, votar em alguém que, de certo modo, tem um apreço por coisas ruins e que não presta, dá nisso. Ele utiliza o próprio Estado brasileiro contra o povo. Mas vamos lá. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, divulgou nota que afirma que os servidores na mira da operação da Polícia Federal nesta sexta-feira foram afastados de forma cautelar e que o sistema secreto de monitoramento deixou de ser usado em maio de 2021. Só que os caras estavam fazendo uma coisa muito errada. O uso ilegal do software teria ocorrido durante o governo do Bolsonaro de 2019, de 2019 até 2022, tá? E aí os caras que estavam aí dizendo, o Bolsonaro é mito, juiz, promotores e o Bolsonaro lá investigando os caras, tá? Então vamos lá que você vai saber mais coisas horrorosas. Se prepare aí, prepare o seu coração. A Polícia Federal, né, cumpre aí 25 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva no estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Goiás, além de Distrito Federal. Ou seja, o cara mapeou o Brasil para cometer, na teoria, crimes, cara. A Folha também apurou que os 2 servidores presos aí por suspeitas de coerção são o Rodrigo Colli e Eduardo, eu não sei pronunciar, você não leva a mal não, tá? Além de buscas e apreensões, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento de Paulo Maurício Fortunato Pinto, atual número 3 aí da ABIN. Praticamente isso aqui vai acabar, que não é possível, tá?
e de outros 4 servidores. Ou acaba ou tem mais uma solução que pode ser feita aqui para, de certo modo, não prejudicar o Brasil. A sede da ABIN, né, da Agência Brasileira de Inteligência, também foi alvo, né, nessa sexta-feira. Segundo relatos, a Polícia Federal levou computadores de todos os suspeitos, incluindo as máquinas aí usadas pelos caras que estavam cometendo crime, tá? Segundo a agência, o processo interno aberto pela Corregedoria, né, tá dizendo aqui, foi lá em 2023, enfim. A Polícia Federal, e de certo modo aqui, deixa eu explicar para vocês, só para você ter uma noção. A Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal já estavam de olho. E assim que terminou o mandato aí do Bolsonaro, os caras já começaram a fazer uma investigação, já estavam desconfiando de tudo isso. E aí você fala assim, não tem perigo não, Cláudio. Foi só uma olhada no telefone de algumas pessoas, de 100, 500, não. De 5 mil, não. Foi mais, tá? E aí tinha juiz, promotor, tem um monte de coisa que eu vou revelar pra você. E, gente, isso aqui não era brincadeira. Então, por isso, a Polícia Federal e o Supremo já estavam de olho, tá? Nesses caras aqui, ó. Desde então, as informações apuradas nessa sindicância interna vêm sendo repassadas pela ABIN para os órgãos competentes, como a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, tá? A agência afirmou que colabora com todas as autoridades competentes desde o início das apurações e que todas as requisições da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal foram integralmente atendidas. É claro que tem que ser atendida, né? Os caras estavam cometendo crime para poder ir contra o povo brasileiro, como que não vai ser atendida? Né? Esse é o problema que, enfim, vamos lá. A agência reitera que deixou de ser utilizada em maio de 2021 e mesmo assim parece que os caras estavam utilizando o software lá. O que aconteceu, né? A Polícia Federal descobriu que o software teria sido utilizado contra jornalistas, políticos, advogados, juízes e, não pode. O Estatuto da OAB proíbe, né? Os escritórios de advogados, salvo engano, não sei se é o Estatuto da Ordem ou se é a Constituição que proíbe que esses escritórios aí sejam, de certo modo, vigiados nesse sentido, tá? Porque senão todas as defesas do pessoal vai ficar exposta. Você nunca vai conseguir. Me lembro de quem? Do imoral e enfim, né? Esses caras que vigiavam. Todas as vezes que o cara chegava lá com a contestação, alguma coisa, ele já sabia o que fazer, tá? A Polícia Federal descobriu que o software teria sido utilizado contra jornalista, político, advogado, juiz e adversário de Bolsonaro. A reportagem não conseguiu contato com as defesas, então tá aqui mais uma bagaceira pro Bolsonaro. A suspeita é que os servidores teriam utilizado o software, tá? Para invadir os celulares várias vezes e saber a localização. Isso significa o seguinte, que dependendo da situação, os caras, né? Imagina que por acaso, né, o cara queira... isso aqui a gente tá dizendo que isso os caras não estão cometendo coisa boa aqui. Mas imagina que esse software tenha caído na mão de criminoso e que um político tal esteja andando de carro. Os caras sabiam o local exato que o cara estava passando. Isso explica, porque muitas vezes dá-se a impressão que como é que os caras tinham acesso ao local exato que um político tava lá, e aí foi lá e atiraram um político. É mais ou menos isso, né? O uso, muitas vezes, ou pelo menos supostamente, do software, né? Como diz o caso do software, de certo modo, né? Desculpa eu tava aqui fazendo uma brincadeira, mas assim, isso explica o uso do software, né? De modo inadequado. Essa que é a realidade, tá? Então, gente, isso é um perigo. E promotores correram um perigo, juízes correram um perigo, jornalistas correram um perigo. Essa que é a realidade. E aí se fala assim, mas não é assim. As coisas não funcionam assim. O Bolsonaro, ele não estava, de certo modo, utilizando para o mal essas coisas, tá? Então ele estava utilizando para o bem, é isso, mais ou menos, só para me entender. Qual o bem? Só se for dele, tá? Isso aqui vai, de certo modo, vai jogar ele na jaula. E, se o que eu estou pensando, as datas tiverem aí coincidindo, tá? Se o que eu estou pensando e as datas estiverem coincidindo, isso vai dar um problema pro Bolsonaro. Isso vai dar um problema gigantesco pro Bolsonaro. Que ai. Essa que é a realidade. Porque olha, cara, eu vou te falar.
Da mesma maneira que eles estavam utilizando para poder olhar celular de juiz, de promotor, de advogado e dentre outras coisas, que na teoria, né, já é um mal. Você imagina para outras coisas. Gente, olha, o Brasil se livrou olha, é assim, pessoal, é muito complicado você chegar e permanecer assim, olha, feliz diante disso. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. E eu vou dizer aqui, tem mais coisa, mas eu vou dizer, esses caras têm que ir pra jaula e ficar lá por tempo indeterminado. Essa aqui é a realidade. Olha o perigo que esse é o problema da gente votar em gente irresponsável, que não tem compromisso com o povo de modo geral, porque de certo modo ele utiliza a máquina, o aparelho do Estado contra o povo brasileiro. O povo brasileiro. E aí você fala assim, mas não é assim. Foram poucas pessoas, foram mais de 12 mil pessoas vigiadas aqui, porque o software permitia que as pessoas fossem vigiadas em tempo real. Em 12 mil pessoas, né? Tem aqui a parte que fala aqui. Isso é uma loucura, pessoal. Como pode o cara ser tão ousado desse jeito? Agir como um criminoso? Olha, eu vou te falar, né? Existem pessoas aqui no canal que são inscritas, eu gosto, tenho um respeito e tal, né? Que votaram nesse homem, mas olha só a barbaridade, o quão perigoso isso é para o povo brasileiro de modo geral. Sabe lá Deus o que esse homem estava inventando. Mas vamos lá. Deixa o like aí, porque essa daí é a pior. É a que tá dizendo aqui, né? A reportagem apurou que o Collor e o outro lá, eu não sei a pronúncia, né? Izik, eu acho que é Izik, sei lá, ou Izika, alguma coisa assim, presos nessa sexta-feira, não trabalharam com o sistema e eram, né, investigados internamente por outra suspeita, mas começaram a coagir o pessoal. Então tá aqui, tá? E a Binha adquiriu esse software quando? Quando que os caras adquiriram? Do golpista, na época do golpista. Esse é o problema, a gente fala aqui, toma cuidado, dá uma olhada, vê como é que você tá votando, não aceita trapaça de ninguém, de lado A, B ou C, do golpista. O golpista maior compra como? Esses caras não podem ver dinheiro, tá? A BIM adquiriu esse software de monitoramento de localização de celular em 2018, no fim da gestão aí do golpista. 5,6, 5,7 milhões sem licitação. Isso é tipo desses caras, roubar o Estado. Essa é que é a realidade. Rouba mais. É assim, ó. Rouba, eu quero. O cara tá com trocentos anos nas costas na política. Eu quero mais dinheiro. Você não precisa de mais, você tem 100 casas. Não, eu quero. É isso. É o golpe sem licitação. São os pilantras de marca maior, né? Então, pessoal, é uma verdadeira vergonha. É uma calamidade isso daqui, pelo menos ao meu ver, porque é perigoso. Na época, assim e tal, estava falando aqui sobre o comando, a ferramenta, né, permite rastrear os dados de GPS de qualquer pessoa pelos dados aí transferidos de seu celular para as torres de comunicação, né? O software é israelense, né, Israel, que é extremamente dominava a inteligência, né? Até um tempo atrás, porque pelo visto agora não dominava a inteligência aí, né? Mas na realidade tem uma coisa estranha nisso daí, eu não vou comentar sobre esse assunto. Mas como é que os caras são... Mas enfim, vamos lá. O software israelense é vendido vendido no Brasil pela empresa, e aqui fala o nome da empresa aqui, não entendo de inglês, né? Um dos representantes da empresa é o Caio César, né, do Santos Cruz, filho do general Santos Cruz. É mais ou menos, cara, isso aqui vai dar um enrosco tão grande, que se for o que eu estou pensando, e talvez você tá pensando agora, isso vai dar um enrolo, enrolo, vai dar um negócio tão grande, que aí você, assim, né, começa a pensar aí, né, da mesma maneira que eu tô pensando. Começa a pensar, tá? Começa a pensar.
Tá? Esse sistema secreto foi usado por servidores da ABIN nos primeiros 3 anos do governo Bolsonaro. Aqui é que ingressa o governo Bolsonaro, tá? Sem nenhum protocolo oficial, autorização judicial para o monitoramento dos alvos da agência, como revelou o Globo. Então, tá aqui dizendo um pouco mais. O software permite aí realizar até 10 mil consultas de celulares no ano, tá? Era possível ainda criar alertas em tempo real para informar onde os alvos se moviam, né? Então tá aqui o Bolsonaro, de certo modo, entrando em mais uma enrascada, em mais uma furada, e a coisa se complicando. E aí você soube de tudo, tá? Os caras estavam utilizando aí um software que foi comprado em Israel sem licitação, quase 6 milhões de reais, né? No golpista, no tempo do golpista lá, e depois veio outro golpista. Ele estava investigando todo mundo sem autorização, porque ele não é juiz, ele não é desembargador, ele não é nada. Hoje, não é nada. Essa que é a realidade na política. Na política ainda é alguma coisa, tem uma representação. Agora, não é presidente, não é deputado, não é senador, não é mais nada. Ele que, de certo modo, estava aí, né, supostamente incentivando tudo isso. E agora a casa caiu porque os caras foram descobertos. E com um dos caras estavam mais de 170 mil dólares, tá? Só para você ter mais ou menos uma noção. E com esse software, os caras poderiam, consequentemente, né, como é que eu posso mencionar para você? Os caras poderiam investigar, analisar, ouvir conversas e provavelmente, né, saber onde o cara tava passando. Então, cara, eu acho que descobriram uma grande coisa aí, né? Esse é o problema, eu falo novamente, esse é um dos maiores problemas de ter pessoas bandidas na política. Esse é o maior problema, tá? Esse é o maior problema, que você tem um bandido na política, ele, de certo modo, quando ele ingressar lá, a primeira coisa que ele vai fazer é pôr a mão no Estado, né? Como é que eu posso mencionar? No dinheiro do Estado, em tudo do Estado, e usar pro mal. Um cara que de certo modo, ele utiliza pro bem, ele fala, não, vou pegar, vou dar uma analisada, vou diminuir, aí ele diminui a criminalidade, dentre outras coisas. Você percebe que aqui, nesse caso, você não vê que os caras estão investigando criminosos, né, que estão, de certo modo, tentando gerar problema para a sociedade. Não. Aqui o cara simplesmente ele quer controlar, né? Controlar tudo, analisar juízes, promotores, ver o que o pessoal estava fazendo, aonde tá. Imagina, né? Ver vídeos, fotos, conversas. Imagina. Tem um outro aparelho desse aqui que chama, parece que o Pegasus, um outro youtuber comentou sobre isso, né? Esse software, ele era mais violento, tá? Esse software aqui, ele era um software mais agressivo, Pegasus, né? Parece que ele invadia mesmo o celular e... Enfim, né? Geralmente, o que se sabe aqui nesse caso, como é utilizado esse software aqui? Esse software, eles são utilizados geralmente para investigar, ou pelo menos invadir, né? Eles eram utilizados só para... né? Como é que eu posso mencionar isso aqui para você? Eles eram utilizados contra outros países, tá? É isso que alguns países fazem, né? Com celulares aí de presidentes de outros países, começam a analisar, investigar tudo. Aqui não, né? O cara ingressa no Estado pra quê? Fazer o mal. Fazer o mal pro povo brasileiro. É brincadeira uma coisa dessa? Ô, gente, ó, com todo respeito, independente de A, B ou C, isso pouco importa, pô. Começa a dar uma analisada, vê direitinho, não tem condições. Dá uma analisada, vê direito, pensa direitinho, investiga. Um cara que tá há 30 anos na política, agora já foi, né? Agora já dançou o tango, ou outras coisas mais aí. Mas daqui pra frente, dá uma analisada, pô. Ó, isso não é possível. Vou mostrar um negócio aqui horroroso pra você, tá? Isso não é possível. Se você votar num cara desse, pro cara pegar e fazer uma bagaceira com a gente, né? Aqui, ó. Proposta desse senhor, que eu não vou mencionar o nome dele. Ó, seguinte, ó. Já mudando aqui de pato pra ganso, fazer, né? O pessoal fez greve hoje, ó. Proposta de né? Pode tirar aí até 9,6 bilhões de universidades, escolas e creches de São Paulo. Ou seja, o que já está complicado vai ficar pior ainda. Olha, sinceramente, se tivesse um debate público, né, ao vivo,
eu ia simplesmente chegar e soltar o verbo e falar a verdade pra ele, assim, ó, ao vivo. E o povo tem que fazer isso. Porque não é possível o cara entrar no local pra poder piorar o negócio. Quando você leva seu carro na mecânica, você não leva ele pra poder piorar. Ah, ele tá lá com alguma descascado ou quebrou lá o ar-condicionado, ele sai de lá sem motor, sai sem pneu, sai sem chassi, você sai a pé de lá. Como é que o cara pode piorar a situação? Tirar 9,6 bilhões das universidades? Ó, eu torço para que depois que saia do mandato aí o Ministério Público caia pra cima e comece a investigar e dependendo da situação já sabe o que é que tem que fazer, tá? Porque no Brasil só vai resolver as coisas desse jeito. Só assim. Porque se não for assim, vai ficar entra, sai, anda sem máscara, aí o outro que ingressa, né? O G não saiu. Aí o outro que ingressa, não, vou perdoar as multas. Mas você vai perder R$1 milhão daí pra mais? Não vou perdoar, não, tá tudo certo. E vai ficar nesse esquema, nessa esculhambação. Aí, enquanto isso, a saúde, as escolas pioram, as universidades pioram e as creches pioram. Só que a creche do filho dele não vai piorar. A escola do filho dele não vai piorar. A universidade dos filhos dos ricos não vão piorar. Você entende como é que é? Então, é importante a gente começar a analisar e tirar de vez esse tipo de gente da política nossa, do nosso estado. É porque tem, né? Não tem condições, né, gente? Se é pra ingressar no estado, é pra poder melhorar, não pra poder piorar. Se é pra poder entrar no estado, é pra poder melhorar a história do povo e não utilizar o estado brasileiro, os estados aí do Brasil, contra o povo brasileiro, tá? Então, gente, isso aqui tem que começar a analisar, enquanto o pessoal começar a cair pra cima e começar a arrochar mesmo, o cara vai falar assim, não, peraí, como é que eu vou utilizar a estrutura do Estado contra o povo brasileiro? Como é que eu vou utilizar a estrutura do Estado contra o povo brasileiro e depois vai terminar o meu mandato e a Polícia Federal vai vir em cima? Você entende como é que é? Gente, porque senão vira uma esculhambação isso daqui. Senão fica ninguém vive mais. Você entende como é que é? Então, pessoal, a gente tem que começar a analisar tudo isso aí, ver direitinho, começar a dar uma olhada e tal, independente de A, B ou C. Porque, já vou te falar, não adianta piorar que acabar com o país e querer, que tem gente que é assim, né? Na visão dele. Sou patriota, não sei o quê. Ele destrói aqui e vai querer correr lá pra outro país que o pessoal vai falar assim, ó, opa, aqui não, xará. Você destruiu o seu lá e aqui você vem ficar? De jeito nenhum. Aliás, vem ficar não, ele fala assim, você vem destruir o seu aqui? Então, o Brasil é nosso, pessoal. São Paulo é nossa. São Paulo aqui, o estado, a cidade de São Paulo é nossa e o estado é nosso. Então não vamos deixar fazer as coisas desse jeito aqui assim. O cara tá utilizando o estado contra a gente? Que história é essa? Então, pessoal, tem que, ó, independente de partido A, B ou C, tá? Gente, ó, não tem essa, tá? Não tem essa, tem que partir pra cima. E de certo modo, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Então, vamos partir pra cima, tá? É claro, né? Querer cobrar aí da maneira correta, tá? Então é isso, se você gostou desse canal, aproveite e se inscreve. É muito importante a sua participação, o seu comentário é de graça, não te custa nada. Inclusive tem um Pix aí, não é o Pix do Bolsonaro, porque, né, eu não preciso de tanto dinheiro assim. Mas só o dinheiro para poder pagar os jornais, as assinaturas aí, para chegar aqui em casa e eu compartilhar uma notícia tão importante quanto essa daqui, eu acho que vale a pena você mandar nem que for R$1 para poder ali contribuir, tá? Então, como é que eu posso mencionar para você? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. E ó, eu, sinceramente, eu não tenho paciência com esse tipo de gente não, hein? Gente que quer utilizar o Estado contra o povo brasileiro. Você tá de brincadeira com a gente? Você tá de brincadeira com nós? Querendo acabar com a saúde, com a educação, com tudo? Você precisa de tanto dinheiro assim? Enviando um monte de coisa errada? Tá de brincadeira, gente, ó. Tem que ter paciência com esse tipo de coisa, não. Na próxima eleição, ó, manda, ó, vai, tchau. Pessoal, é isso. Obrigado pela força, obrigado pelo moral.